Bora lá falar de maneira muito rápida, talvez, sobre permissão de saída, não, saída temporária, Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, artigo 122. A Lei 14.843 alterou aí os direitos, né? O direito, na verdade, dos presos de terem aí a saída temporária no regime semiaberto. Para quem está no regime semiaberto, você pode, quer dizer, você tinha o direito, né, de fazer visitas às suas famílias em datas específicas, ali determinada pela Secretaria de Administração Penitenciária. O que acontece? Existem aí dois grupos de advogados, criminalistas, defensores, né? Dizendo que um grupo defende que o direito retroage automaticamente para aqueles que já tinham direito, que já estavam no regime semiaberto, né? Outros defendem que vai além disso, apesar de não ser automático, mas vai além disso, por quê? Porque existe um artigo lá, existe um inciso, salvo engano, 40 do artigo 5º lá da Constituição Federal, que diz que a lei retroagirá em favor do réu. Para benefício do réu, pode retroagir a lei penal. A lei de execução penal é uma lei penal, portanto, acredito que eles estão até corretos nisso. Eu só divirjo na questão de ingresso desse pedido. Ainda que o artigo 5º possa ser usado como base para argumentação, eu defendo que defensorias de todos os estados, junto com alguns advogados, uma comissão, ingressem antes no STJ, porque o TJ, na minha opinião, tem condições de resolver essa questão muito mais rapidamente. No STF seria uma questão de repercussão geral, e aí vai ouvir um monte de gente, não que não vá fazer isso no STJ, mas um colegiado no STJ pode resolver isso de maneira muito mais simples. Eu entendo que, como a lei fala em retroagir em favor do réu, eu acredito que não vai beneficiar a todos. Por quê? Porque eu defendo que deveria ser réu preso para ter esse direito. Então, se você foi preso depois da vigência da lei, eu entendo que você não deveria ter esse direito, porque a lei hoje proíbe a saída temporária, ponto. Só que, por outro lado, é assim, se você tem o investigado, né? Então, assim, eu esqueço o crime, pouco importa a data do crime, eu acho que isso não deve entrar em questão. Mas, por exemplo, você está preso, né, um processo, não virou réu ainda, está em fase de inquérito. Foi preso, em flagrante. Está lá, 1 ano preso respondendo. E aí, nesse meio tempo, veio a vigência da lei. Por que você não teria direito? Só porque a Constituição fala em réu? Eu acho que você tem direito. Mais direito, inclusive, do que o próprio réu que responde solto. Então, para mim, deveria ser feito um pedido no STJ, considerando a data da prisão, né? Porque eu entendo que, fazendo uma analogia, seria como começar o jogo. Você entrou em campo, ou seja, você está preso, entrou em campo, o juiz apitou, está valendo aquela regra. No meio do jogo mudou a regra. Para você deve valer, em razão da retroatividade da lei em benefício do réu, para você deveria valer a lei lá que começou o jogo, né? Então, eu acho que deveriam todos entrar em conjunto para ter uma decisão que já resolva a questão no STJ, porque para mim a questão constitucional, assim, é muito mais simples, né, resolver no STJ, e aí sim, se fosse só a questão da retroatividade, entra com pedido no STF, entra com recurso, no caso do Ministério Público, se for o caso, entra com recurso no Ministério Público, no STF. Eu acho que o STJ resolveria a questão muito mais simples. Eu entendo ser um direito adquirido, né? Porque você, quando fez a lei, você já estava
em cumprimento de pena ou, né, respondendo preso, teria direito, na minha opinião. Entra com o pedido e faz a questão. O que não pode, e alguns advogados defendem isso, é que deveria ser uma questão pessoal em que cada caso seria julgado de uma maneira, cada defensor teria uma argumentação em benefício do seu cliente. Eu acho que está fadado ao fracasso, porque o juiz de primeira instância, o juiz de execução, ainda que tenha poder, ele não vai poder, assim, ele vai abrir precedentes. Então, se ele liberar uma saída temporária nesses termos, ele vai sofrer uma chovalhada de pedidos. Então, assim, tem que ser uma ordem que resolva a questão. Não pode ser uma decisão de primeira instância ou de segunda instância para depois ter direito a recurso e nesse meio tempo ninguém sabe o que fazer. Cara, vai direto na STJ, decide isso. Talvez até o STJ possa emitir uma súmula e a validade está aí, né? Vai ter essa questão do réu solto, né? Mas eu acho que nesse caso não teria direito, principalmente porque você vai ter que dividir réu solto em dois. Por exemplo, aquele que está respondendo por ter direito em responder em liberdade e aquele que virou réu, mas desapareceu, não atende às intimações e tudo, ele é réu do mesmo jeito. Então, se for questão só de palavra, já dava para dividir em dois. São dois casos. Agora, eu acho que aquele que está preso, que vai constar no cumprimento de prisão dele, o tempo que ele já está encarcerado, eu acho que ele tem muito mais direito do que o réu solto. Dito isso, STJ, para mim, quem já estava em campo, o jogo já estava valendo para aquele que, quando surgiu a nova lei, a regra mudou, eu acho que deveria contar com o direito adquirido e aí valeria para esse. Agora, aquele que cometeu o crime, né, ainda que não esteja preso, depois da vigência da lei, aí sim, a lei fica como está, não tem direito mais à saída temporária para visita a familiares. Para estudar e trabalhar, se não me engano, ainda tem direito. Se não me engano, não. Ainda tem direito. Foi revogado o artigo 1º e o artigo 3º só. Para visita a familiares, hoje não tem mais a saída temporária para aqueles que já não tinham ainda o direito adquirido. Não estavam ainda saindo, né? Não tinha ainda o direito ao benefício.